Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Rodrigues e esse é mais um podcast do Impulso Emerge. O tema de hoje é como ser uma liderança transformadora em culturas organizacionais retrógradas. Eu e minha sócia Mariana Kohler vamos conversar e dialogar sobre esse tema. Espero que vocês gostem. No meu último podcast sobre liderança, chamado Novos Tipos de Liderança para Novos Tempos, onde eu pude refletir um pouquinho sobre as competências e os comportamentos que os novos líderes do futuro precisam ter para dar conta de todos os desafios que estão pela frente. Eu recebi uma provocação de uma grande amiga que, depois de escutar o podcast, ela fez a seguinte indagação: Rafael, e quando você quer ser esse tipo de líder que você comenta, né, no seu podcast, né, um líder facilitador, um líder servidor, um líder que transforma, né, as pessoas que estão à sua volta, a sociedade, a organização, mas só que dentro de uma cultura organizacional que não reconhece valor nesse tipo de líder. O que eu faço? E aí isso deu origem a esse podcast. Queria agradecer demais a Camila Frutuoso, essa grande amiga. Para começar a falar desse tema, talvez seja importante pontuar o que eu entendo como cultura organizacional retrógrada. Na minha opinião, as culturas organizacionais que não estão percebendo que, para a gente dar conta dos desafios que os negócios têm pela frente, os desafios que o mundo está pedindo para o mundo dos negócios, que as pessoas estão pedindo para o mundo dos negócios, é preciso uma gestão muito mais humanizada, uma gestão muito mais participativa, uma gestão muito mais horizontalizada, uma gestão muito mais voltada para a solução de problemas e não para os problemas em si. Essas organizações, e aí por conta disso elas acabam imprimindo uma cultura muito hierárquica, uma cultura muito autoritária na forma de liderar, com pouca escuta, com pouca construção coletiva, com pouco espaço para o desenvolvimento humano, com pouco espaço para o diálogo com os stakeholders externos. Esse tipo de cultura eu considero cultura retrógrada, uma cultura que não considere as questões de ética, as questões de sustentabilidade na sua forma de fazer o negócio, né, que não está atenta às necessidades do mundo, às necessidades das pessoas. Então, acho importante a gente pontuar o que significa uma cultura retrógrada. E, por outro lado, né, uma liderança transformadora tem muito a ver com esse tipo de líder que eu comentei nesse outro podcast, e eu acho que vale a pena dar uma ouvida. Eu discorro bastante sobre o tema e de forma bastante profunda. Muitos de vocês que estão me ouvindo já devam ter lidado com uma situação dessa, uma situação onde você quer impor um modelo de gestão, um modelo de liderança mais voltado para as pessoas, né, uma forma mais facilitadora de liderar, onde a tomada de decisão é feita com o time, onde as respostas não estão prontas, a constância do feedback, tanto dado quanto recebido, é enorme. O papel do líder, ele muitas vezes não precisa estar à frente, ele pode estar do lado, pode estar junto, né, pode ter uma alternância de liderança por projeto, independente do cargo, né? O importante é quem está liderando aquele projeto. Então, imagino que muitos de vocês já devem ter lidado com essa situação de querer ser esse líder, mas a organização que você trabalha tem um outro tipo de cultura, uma outra forma, e isso geralmente vem à tona a partir do que é valorizado na organização, tanto com relação à remuneração, no final das contas, a avaliação de desempenho, ou seja, de que forma que o meu trabalho, que o meu desempenho é medido, quais são as competências, os atributos que são avaliados. E também dá para perceber, a partir do relacionamento com as pessoas, de forma que isso acontece historicamente na organização.
E aí, quando isso acontece, a gente se vê muitas vezes numa encruzilhada, principalmente quando a gente entende que essa é a melhor forma de fazer, porque a gente acredita que isso pode, inclusive, ajudar a organização a ser melhor assim, mas muitas vezes isso não tem ressonância, né? Ou às vezes tem muita ressonância com o time, mas quando vai para as instâncias maiores da organização, principalmente para a sua liderança direta, muitas vezes isso é coibido. E uma coisa que me ocorre, assim, falando isso, é que muitas vezes isso é coibido, talvez nem por uma questão cultural, e sim por uma questão de medo, né, das pessoas que estão acima, hierarquicamente, né? Então, às vezes, a pessoa se sente ameaçada, percebe que pode estar perdendo terreno por causa dessa liderança transformadora, e aí, às vezes, ela vem com uma força que o cargo, às vezes, lhe permite, e começa a coibir esse tipo de liderança mais orgânica, né? Uma liderança mais humanizada mesmo, e que é uma coisa que as pessoas têm requerido, né, dentro das organizações, e tem mais do que requerido, valorizado. Uma cultura organizacional, ela se transforma, e ela pode se transformar a partir de dois caminhos, e dois caminhos harmônicos, dois caminhos que acontecem ao mesmo tempo. Um caminho é a partir das instâncias mais estratégicas da organização, do topo da organização, vamos chamar assim, né? Então, organizações de capital aberto que tem um conselho administrativo, né, conselho consultivo, e aí passando pela diretoria, né, por todo o corpo de liderança da organização e chegando até os times, as equipes. Então, esse é um movimento fundamental para que uma cultura seja criada. E isso se dá muito a partir dos comportamentos, a partir da vivência do dia a dia, do que é valorizado, da forma, né? Eu costumo dizer que cultura é muito percebida a partir da forma como eu faço negócio, a partir da forma como eu ajo no dia a dia, a partir da forma como eu interajo com o outro, como eu tomo decisão, o tipo de produto que eu lanço, o tipo de relacionamento que eu estabeleço com o cliente, com fornecedores, etc. Mas, ao mesmo tempo, um outro movimento de baixo para cima, vamos dizer assim, né, partindo dos times, dos colaboradores, que vai influenciando as lideranças e as instâncias maiores da organização, também acontece, também provoca uma construção cultural. Então, eu diria que é um movimento para os dois lados. Primeiro, antigamente se pensava muito a organização como uma pirâmide, né? Mas hoje eu gosto muito de olhar ela de forma circular. Então, é do centro para a borda, né? E da borda para o centro. Então, esse movimento como se fossem ondas, né, que vão se ampliando e depois elas batem em alguma parede e voltam, né? Então, eu acredito muito que a construção de uma cultura organizacional passa muito por esses movimentos. Mas, sem dúvida nenhuma, nesse movimento que parte dos times e vai tentando influenciar a organização nas suas instâncias mais estratégicas, tem talvez um nível de dificuldade ou de resistência um pouco maior. Muitas vezes as pessoas se deparam com esse tipo de resistência e fica mais difícil você conseguir fazer uma influência positiva ou dar o exemplo, não é? Mas, de qualquer maneira, eu acredito muito que isso é possível. Se tem uma percepção, né, de que isso é o melhor para a organização, e aí você começa um processo de articulação positiva para mostrar que essa forma de liderar ela traz mais resultados concretos, né, objetivos para a organização, isso pode se transformar e começar a ser mais valorizado. Mas, sem dúvida nenhuma, quando vem das esferas mais estratégicas para as extremidades da organização, isso acontece talvez de forma um pouco mais rápida e contundente, apesar de que isso não é garantia para nada, porque se o time não comprar a briga, se o time não entender que esse é o melhor caminho, também tem muita força para poder fazer não acontecer. Agora, uma coisa
também é muito real. Quando você está dentro de uma organização e você se pretende ser um líder facilitador, que toma decisões coletivas, que entende conflito de forma positiva, entende que um ambiente de um certo nível de conflito bem gerenciado é muito profícuo para a organização, porque gera inovação, gera criatividade, etc. E esse tipo de liderança não é esperado na organização, muitas vezes não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Às vezes é uma luta inglória que vale mais a pena você sair da organização e procurar uma organização que tenha um ambiente que propicie o desempenhar desse tipo de liderança, ou que valorize, né, lideranças desse tipo. Tem muitas vezes que não adianta mesmo, e eu estou falando por experiência própria, por já ter vivenciado uma situação dessa, de ter entrado numa organização e eu já tinha um bom entendimento sobre liderança e que líder eu queria ser, um líder facilitador, um líder servidor, dando orientações mínimas, mas aproveitando que eu tinha no meu time técnicos, por exemplo, espetaculares, e eles com conhecimento técnico muito maior do que o meu, e eu não tinha necessidade nem a pretensão nenhuma de conhecer tecnicamente mais do que eles. Eu entendia mais de outras coisas do que eles, né, e que eu achava que era mais importante, mas a organização não valorizava isso. A minha chefe, ela tinha uma expectativa que eu fosse um líder gerente, né, um líder que desse mais orientações, que impusesse mais o jeito e tal, e eu não acredito muito nesse tipo de liderança, a não ser em casos específicos que são necessários, sim, mas uma liderança sempre assim, eu não acredito que seja o melhor caminho, né? Então, tem também uma coisa de perceber o ambiente e de ver o quanto que tem possibilidade. Às vezes, numa mesma organização, você pode encontrar espaço em áreas diferentes, tem áreas que são mais conservadoras ou áreas que estão mais atrasadas, vamos dizer assim, principalmente organizações que são muito processuais. Geralmente você encontra até culturas diferentes em determinadas áreas, mesmo estando na mesma organização, você percebe que quem determina a cultura daquela área é o líder daquela área, né? Existe uma cultura mais disforme, né? Ainda não tem uma cultura única, você tem dificuldade de perceber. Então, às vezes, na mesma organização, você tem possibilidade de, trocando de área, estar num lugar mais, num ambiente melhor para você desempenhar essa liderança transformadora. E aí, Mari, o que você acha disso tudo que eu falei? Você tem uma experiência grande na área de sustentabilidade, já desempenhou o papel de líder em algumas organizações. Como é que você se relacionou com esse tema? Que estratégias você usou para conseguir ser uma líder transformadora, mesmo em ambientes que às vezes não valorizavam muito isso ou dificultavam muito a sua vida para conseguir realizar as transformações, tanto na forma de liderar quanto nos objetivos do que você queria fazer na sua trajetória? Conta aí pra gente. Oi, Rafa, tudo bem? Obrigada pela pergunta e pela reflexão. E vamos nós aqui para mais uma conversa do Impulso Emerge sobre um tema instigante, eu diria, importante para esse momento que a gente está vivendo de transição. O momento de transição é bem isso mesmo, é um momento onde coexistem diversas realidades, onde a gente olha para o nosso redor e a gente vê organizações ainda muito tradicionais ou retrógradas no sentido que você trouxe, e ao mesmo tempo outras tão progressistas, né, tão assim avançadas e liderando uma mudança para um futuro que a gente quer, para um futuro desejável. Eu vou falar um pouco da minha maneira de liderar. Eu sempre dei muita importância, Rafa, para a maneira de fazer as coisas, como implementar os projetos, como entregar os resultados esperados. E essa maneira, ela expressa muito a minha forma de liderar, que sempre passou e passa por dois aspectos muito importantes, que são pessoas e processos. Eu sempre incentivei e sinto uma necessidade de um engajamento muito forte da minha equipe em torno das metas, em torno dos projetos, né? Das pessoas envolvidas diretamente neles e nas pessoas e parceiros das áreas e processos de interface. Eu sou uma líder
que sempre teve uma preocupação grande em envolver todo o ecossistema de pessoas envolvidas direta e indiretamente naquela entrega, naquele projeto. Talvez isso tenha vindo de uma experiência muito forte, que foi muito importante na minha vida no terceiro setor, onde eu desenvolvi essa competência de se articular uma agenda comum de trabalho, para que eu pudesse ter o resultado almejado, um resultado superior. O segundo tema, né, o segundo aspecto que eu trouxe, que faz parte do meu jeito de liderar, é a questão dos processos. E aí eu não estou trazendo os processos do ponto de vista da burocracia, da necessidade de descrever passo a passo, de escrever um procedimento, manuais, enfim, todas essas coisas que remetem um pouco a organizações mais tradicionais e mais estruturadas. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu quero aqui destacar é a visão do processo do ponto de vista do desenho, né, do planejamento. Eu sou uma pessoa, quanto líder, que acha fundamental essa etapa de se construir coletivamente, conjuntamente, o processo pelo qual eu vou fazer as coisas, né? Então, eu acho isso muito importante e, de alguma maneira, eu acho que isso sempre foi uma estratégia muito boa para envolver as pessoas e para garantir que a gente vai, quer dizer, a gente, né, a equipe, as pessoas envolvidas vão conseguir entregar aquele projeto, implementar aquelas metas, enfim, de uma maneira alinhada e de uma maneira que faça sentido para todos. Então, eu sempre achei importante gastar um certo tempo nessa fase de planejamento, mas seguir de um jeito alinhado com todo mundo e dar bastante autonomia a partir desse momento para que todos possam, cada um, né, exercer e desenvolver a sua parte aí, ao que cabe dentro de um projeto, enfim, de uma visão mais de equipe mesmo. Agora, Rafa, eu queria comentar um pouco sobre esses movimentos que você citou de mudança cultural, como isso pode acontecer dentro de uma organização, né? Você falou tanto desse movimento top-down, quando de fato existe um posicionamento claro de uma alta liderança em torno de uma mudança desejável e aquilo vem sendo desdobrado em várias instâncias da organização, da governança, da gestão, né, em várias áreas. E você também fala do movimento bottom-up, desse movimento que vem das bordas para o centro. Sim, eu acredito que ele também existe, esse movimento, essa maneira de mudar. Eu já vi isso acontecer, mas principalmente acho que isso acontece em empresas menores, em empresas familiares, em startups, em organizações que têm menos hierarquias e que as coisas são mais fluidas. Eu me lembro que no meu início de carreira, eu liderei um pouco esse movimento de introduzir essa visão de responsabilidade social empresarial. Acho que eu fui uma pessoa muito pioneira nesse sentido de, lá no início dos anos 2000, estar atenta ao que, de novo, esse movimento trazia, levar essa visão para a empresa que eu trabalhava, né? E aí eu desenvolvi alguns projetos voluntários, sempre falava desse tema com o meu gestor, né? E foi uma mudança, visivelmente foi acontecendo dentro daquela empresa. Mas eu vejo claramente, também remetendo à minha experiência, minha história no mundo das empresas, eu vejo claramente limites nesse processo de mudança, né? Eu acredito piamente que o movimento, para acontecer de verdade, ele precisa ser top-down, ele precisa ter uma aderência das lideranças da empresa, essa visão ela precisa ser compartilhada por essas pessoas que estão, de fato, liderando os processos da empresa. Então, quando a gente está falando de empresas maiores, de capital aberto, com esquemas mais elaborados de governança, onde a propriedade do negócio é pulverizada, com diferentes acionistas que muitas vezes têm posições diferentes sobre diversos assuntos, é muito importante que essa visão, seja de sustentabilidade ou seja de uma organização mais humanizada, esteja de alguma maneira alinhada nesse nível mais alto de governança da organização. Traçando um paralelo
nesses dois movimentos, né, esse movimento por mais humanização dentro das empresas, que você pontuou bem várias das suas características. Você falou que são organizações menos hierárquicas, com mais agilidade, com mais escuta, onde as pessoas são mais participantes dos processos decisórios, onde a cultura ela incentiva conflitos positivos e tem uma cultura de feedback mais constante. Existem muitos pontos em comum entre essas características e as características de uma gestão mais voltada para a sustentabilidade, né? Que também permeia muito essa visão dos stakeholders, né? De envolver os stakeholders no processo de gestão de uma maneira mais ampla. E o que tem de comum nessas coisas, na minha opinião, é que a gente está tentando introduzir, seja cultura de sustentabilidade, seja a cultura de uma organização mais humanizada, a gente está tentando introduzir aspectos pouco valorizados e que tradicionalmente não fazia parte de uma estrutura formal ou de uma empresa mais tradicional. E como que eu, na prática, atuei como um agente de mudança, tentando introduzir a cultura da gestão para a sustentabilidade em organizações que eu já trabalhei. Eu acho que a primeira coisa que eu posso trazer e compartilhar como uma boa prática e que fez uma grande diferença no meu trabalho dentro de uma organização foi entender do negócio, da empresa que eu estava trabalhando, do setor de atuação. Isso faz uma diferença muito grande, né? A gente poder se apropriar da linguagem, dos desafios que o nosso setor de atuação vive. O segundo ponto é se apropriar cada vez mais também de uma linguagem mais de resultados. Então, eu percebi que à medida que eu conseguia traduzir de um jeito mais concreto os aspectos de sustentabilidade em ganhos e retornos para a empresa, o meu trabalho ele ganhava maior visibilidade e assim eu conseguia ampliar o meu campo de atuação dentro da empresa. Rafa, uma coisa também que eu sempre gostei de fazer foi o seguinte: por mais retrógrada que uma cultura organizacional possa ser, eu sempre gostei de identificar a minha tribo dentro daquela empresa, né? Então, identificar quem são as pessoas que pensam mais parecido comigo e trocar ideias com essas pessoas. Chamar para um almoço, para uma conversa informal e ver de que maneira essas pessoas que compartilham de uma visão mais parecida, de que maneira a gente pode trabalhar junto, né, em prol de uma mudança desejada. E também acho muito interessante a gente identificar essa rede, essas pessoas que são muito diferentes da gente, que tem aquele pensamento super de curto prazo, aquele pensamento bem bottom line mesmo, bem de entrega financeira, que não pensa muito nos processos, em como fazer. Eu também acho super interessante entender como essas pessoas pensam e trocar ideias e construir pontes. É super legal a gente trazer essas pessoas e construir caminhos possíveis, né? Construir visões que ficam ali no meio do caminho, não é nem o teu lado, não é nem o lado da pessoa. Então isso é muito bacana também, como uma coisa bem prática que eu sempre gostei de fazer. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte: existem momentos que, como você falou, né, você vai buscar as mudanças que você quer naquela cultura organizacional, mas chega um momento que você fala, não dá mais para mim. E aí entra muito essa coisa do autoconhecimento, entra muito a gente saber qual que é o nosso limite, até onde a gente pode ir para não entrar num processo de sofrimento, para não entrar num processo de ir somatizando as questões emocionais do trabalho na sua vida pessoal, no seu corpo. Então é importante também a gente saber a hora de pular fora, né? A hora de mudar. Buscar
organizações buscar empresas que possam estar mais alinhada com o que você quer, né? E certamente hoje em dia, felizmente, a gente tem muitas empresas que estão nesse movimento, engajadas nesse movimento por mais humanização, que estão engajadas nesse movimento mais amplo, em prol da sustentabilidade, da equidade dentro da organização, de uma gestão mais participativa. Felizmente, hoje existem alternativas para pessoas como a gente, como eu, como você, Rafa, e para todo mundo que está aqui seguindo e acompanhando os conteúdos do Impulso Emerge. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Continuem aqui, curtam os nossos vídeos, acessem o nosso site, o www.impulsoemerge.com.br e as nossas redes sociais. A gente se vê novamente logo mais. Obrigada.